Graça e paz, amados irmãos, amigos, seguidores, uma palavra do céu e uma oração. Salmo 133 é muito conhecido de todos nós. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você sabia que o que Deus menos gosta é contenda entre irmãos? A Bíblia diz isso com muita clareza. Deus não se agrada de contenda entre irmãos, sejam irmãos de carne, sejam irmãos de fé. E o inimigo sabe disso. O inimigo trabalha para haver ruptura entre irmãos, desde o começo da humanidade. Você se lembra que o primeiro homicida matou seu irmão? Você se lembra que Esaú e Jacó contenderam dentro do ventre da sua mãe? Você se lembra que os irmãos de José lançaram ele numa cova? Você se lembra que até os irmãos de Jesus criticaram Jesus? Porque Jesus teve irmãos de carne, sim. Além de discípulos. Se você tem dúvida, assista um vídeo meu, Os Filhos de Maria, você vai ver que Jesus teve irmãos de carne, do ventre da sua mãe. Há uma estratégia de Satanás para fazer ruptura de irmãos. Para fazer irmão brigar com irmão, haver contenda. E se você é pai, você sabe o que é para um pai ver irmãos brigando. Se você é pai, você vai ver o quanto é terrível na casa de uma família uma contenda entre irmãos, irmãos que não se entendem, irmãos que não são parceiros, que não são companheiros. Eles são irmãos de sangue, saíram do mesmo ventre, tem o mesmo pai, tem a mesma mãe, tem o mesmo sangue correndo nas veias e não se entendem. Isso é uma estratégia do inimigo, é uma estratégia do inimigo. A bênção que Deus quer ordenar numa família não chega quando há essa contenda. Quando morre um pai que deixa um legado de herança financeira, deixa bens, aí você vai ver o que é briga entre irmãos. Todo mundo estava bonitinho em roda da mesa do papai e da mamãe. A hora que o pai falece, que vai dividir os bens, os irmãos começam a brigar por causa do quinhão, o meu é mais, o meu é menos, eu quero aquela parte. E sabe o que acontece? A bênção de Deus vai embora, ela vai embora. O Senhor não ordena a bênção, ordenar a bênção é liberar a bênção. E a vida para sempre, a bênção vai trazer vida abundante. Nas janelas dos céus estão aprovisionadas as bênçãos, nas janelas dos céus estão aprovisionadas as bênçãos desde antes da fundação do mundo. A Bíblia fala na carta aos Efésios, bendito nosso Deus e Pai, que antes da fundação do mundo, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E essas bênçãos são liberadas ao longo da nossa vida. E são liberadas quando estamos alinhados com a palavra, quando estamos em linha com Deus. Imagine você uma caixa d'água no teto, imagine um cano descendo e aí você pega um balde e tem que encaixar exatamente no cano. Porque senão a água vai descer e vai escorrer pelo chão. E qual é esse cano? É o alinhamento com Deus, é o alinhamento com a palavra. Pastora, mas meu irmão não é fácil, perdoa. A Bíblia fala que você tem que amar até o inimigo, como é que não vai amar o irmão? A Bíblia fala que aquele que não atende à necessidade dos da sua casa é pior do que o incrédulo, Talvez a necessidade do seu irmão seja compreensão, porque por um erro dos pais podem ter criado com diferenças, comparando um com o outro, dando preferência para um em relação ao outro. É muito comum porque atendemos pessoas que chegam com inveja do irmão, foi criado um coração invejoso, porque o diabo trabalha no ciúme. Ele trabalha no ciúme e às vezes os pais geram isso nos filhos. Dá preferência para um, deixa o outro, elogia um, não elogia o outro. E a contenda se estabelece porque o inimigo se aproveita disso. Mas você que conhece a palavra de Deus, vai tratar isso tudo do jeito certo. Vai tratar, vai procurar cura, vai procurar a unidade. O teu irmão
ele tem que ser tratado com um jeito que você gostaria de ser tratado, do mesmo jeito. E quando se fala de irmãos na fé, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador, somos irmãos. Jesus veio para comprar povos de todas as raças, tribos e nações. Todos os povos de todas as raças, tribos e nações que recebem Jesus como Senhor e Salvador tornam-se irmãos. São filhos do mesmo Pai, que é o Pai Celeste, é o Deus Pai. Jesus se torna o primogênito no meio de muitos irmãos. Então, como que eu não vou tratar o irmão de outra denominação de forma amável, carinhosa, respeitosa? Como que eu vou conduzir o meu relacionamento interdenominacionalmente, com preconceito, com rejeição? Como é que eu vou ter preconceito de uma pessoa por causa da cor da pele? Como que eu vou ter preconceito por causa da cultura de onde ele veio? Não posso. Isso desagrada o coração do meu pai. Do meu pai. Mas não é só desagradar. O pai terreno fica triste quando os filhos estão em contenda. O pai terreno fica triste quando o filho não fala com o filho. O pai terreno fica triste quando o filho deixa o filho de lado, deixa o irmão de lado, quer tudo para si, não quer nada para o irmão. Mas o Pai Celestial não só fica triste, como retém a bênção. Não ordena a bênção. E aquele que poderia ser abençoado não é. Aquele que poderia ter bênçãos de Deus em todas as áreas da vida dele, não tem. Porque é na união que Deus ordena a bênção. Vou repetir. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Vou contar algo para você. No mundo espiritual tem o princípio da concordância. Quando dois concordam na terra, tem concordância no céu. É uma lei espiritual que Deus deu. E quando dois irmãos do mesmo sangue concordam na terra, o resultado da oração é extraordinário. Se eles soubessem, aqueles que estão vivendo em contenda, brigando, em desacordo, entendessem que o acordo deles levaria ao céu a petição dos dois e traria a bênção para os dois e não teria mais motivo para contenda, eles se uniriam num só propósito. É melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. É isso que diz a Bíblia. Então, querido, se você vive em contenda com irmãos em Cristo de outras denominações, porque usa bijuteria, usa joia, o cabelo está curto, está comprido, porque não usa saia, porque usa calça, porque ora em línguas, porque não ora em línguas, porque para com isso, para com isso, para com isso. Você está deixando de ser abençoado por causa do preconceito e da rejeição aos irmãos. Para com isso. Olha como Deus olha. Do mesmo jeito que Deus olha para aquele homem com burca pregando a palavra, Ele olha para o índio pelado lá no Amazonas pregando a palavra. Para com isso. Para com isso. Deus não olha o exterior, não está preocupado com as vestes de ninguém. Nem está preocupado se tem batom, se não tem batom, se tem brinco, não tem brinco. Deus está preocupado com o coração só. E é no coração que você vai amar ou vai rejeitar as pessoas. É na alma. É na alma. Então, queridos, vamos pedir a Deus que tire de nós todas essas armaduras contra os irmãos, todo preconceito. Sabe o que é preconceito? É conceito prévio. Eu crio paradigmas, tenho conceito, e porque eu tenho conceito, ele não se enquadra no meu conceito, aí ele não serve para mim. Quem diz que não serve para Deus? Quem diz? Os homens na Bíblia mais importantes eram os doutores da lei, os fariseus, mas os profetas, humildes, simples, às vezes vestido com pele de carneiro, comendo gafanhoto, como João Batista, mas dentre os homens não teve ninguém maior do que ele. Não olhe a aparência de ninguém, não faça isso. Ame as pessoas como Deus as ama. E ame os seus irmãos em Cristo e ame os seus irmãos de carne, para que você seja abençoado nesta terra. Deus não é Deus de A, de B ou de C. Ele é o Deus de todos os filhos que foram comprados pelo sangue do unigênito dele.
Vamos orar, pedindo quebra de todo preconceito, todo paradigma errado que temos. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, eu coloco diante do Teu trono de graça, Senhor, uma petição. Papai, nós queremos ser o que o Senhor quer que sejamos. Queremos ser aprovados pelo Senhor. Não só aprovados para alegrar o Teu coração, mas abençoados pelo Senhor. Queremos ser abençoados, papai. Queremos receber dos altos céus tudo que o Senhor tem para nós. Tira de nós, papai, tudo que impede que essa bênção chegue. E hoje o pedido é: tira a desunião, tire o preconceito, tire o paradigma em que nós acreditamos que nós somos certos e todo o resto do mundo está errado. Tire de nós palavra dura de julgamento, de acusação, papai, de apontar o dedo, da palavra ríspida. Tira de nós isso, papai. Coloque em nós um amor incondicional pelas vidas. Batiza-nos com o batismo de amor, Pai, por todos aqueles que o Senhor ama. Faz-nos ver com os olhos que o Senhor vê, papai, com os olhos que o Senhor vê. Não nos deixe ver com os olhos humanos e preconceituosos. Não nos deixe criar estruturas de orgulho em nós, achando que somos alguma coisa a mais do que o outro. Papai, faça-nos ver o amor que o Senhor tem pelo perdido. O amor que o Senhor tem por aquele moço todo tatuado. O amor que o Senhor tem por aquele moço todo errado. Nos deixa amá-lo como o Senhor ama. E nos deixa amar os irmãos, papai, do jeito certo. Papai, nos ensina isso. O amor de Jesus por nós é o modelo. Antes de sermos irmãos, nós éramos opositores dele. Nós andávamos contra ele. Mas ele nos amou para nos fazermos filhos do Senhor. E agora ele é o primogênito no meio de muitos irmãos. Ele diz que deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou. E aí o mundo conheceria que somos discípulos. Papai, dá-nos esse amor. Dá-nos essa medida de amor, papai. Pedimos isso ao Senhor em nome de Jesus. Te pedimos perdão, papai, perdão. Por todas as vezes que rejeitamos um irmão. Por todas as vezes que criticamos em nosso coração, em nosso pensamento, em nossas palavras. Te pedimos perdão, papai, pela separação, pelo apartheid que tivemos com eles, papai, em nome de Jesus. Não permita, papai, que façamos mais isso. Abre os nossos olhos espirituais para vermos com os olhos do Senhor, papai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém.